sabe? Tem muita coisa, nossa senhora. E agora você tem um outro caso, até sugerido comentar aí, desse ministro das Minas e Energia, aqui, o Alexandre. Bora falar disso, sim. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, né, Nassif, são os donos da JBS, e eles que apareceram nas delações premiadas da Lava Jato, foram inclusive figuras-chave nessa época, né? E agora eles têm se dedicado, Nassif vai contar isso melhor para a gente, mas eles têm se dedicado a comprar usinas elétricas da Eletrobras abaciadas, assim, né? Isso de norte a sul do país. Esses negócios, eles têm coisa em comum, que é o seguinte, eles são geralmente empresas sucateadas, né, Nassif, que têm dívidas bilionárias, inclusive, e que são vendidas com preço em condições de pagamento super camaradas. Então, até agora, o que a gente tem? Pelo menos 12 usinas no Amazonas, uma no Rio Grande do Sul e uma no Rio de Janeiro. Informações que a gente tem aqui do Jornal Globo, dessas usinas. Agora, a gente conhece, Nassif, os irmãos Batista, para você poder explicar direitinho a história para a gente. Quando a gente pensa nos irmãos Batista, automaticamente a gente pensa no ramo da agropecuária, né? Donos da JBS, portanto. E agora, que história é essa que envolve eles dois, então, no setor de energia elétrica agora também, é isso? As termoelétricas aí, a gás ou a óleo, você tem dois lobbies fortes aí. Um é do Carlos Soares, que era o antigo dono da OAS, aí, e outro dos irmãos Batistas com gás. E o grande lobista é o Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia. Eu já alertei lá isso aí. A próxima dor de cabeça do governo aí é Alexandre Silveira. O Alexandre Silveira, essa saída... Olha, ele não tinha nenhuma simpatia pelo Jean Paul Prats. Até tivemos algumas altercações. Ele era um cara muito truculento aí. Mas a saída dele está diretamente ligada ao lobby do gás, feito pelo Alexandre Silveira. E como ele e o Rui Costa, como são os dois que cercam o Lula, eles passam informações incorretas para o Lula. Então, passavam a informação que o Prats, que a Petrobras estava jogando gás fora. O que é jogar gás fora? Quando você vai tirar petróleo, você tem o gás também junto. E daí o que as empresas de petróleo fazem é reinjetar o gás no poço, porque isso ajuda a sair mais petróleo. E foi vendido para o Lula que ele estava jogando gás fora por desperdício. E você vê, quando entra a nova presidente da Petrobras, ela entra embaixo da asa do Alexandre Silveira. Ele faz questão de dizer que ele é o padrinho, e ela vem com dois discursos. Primeiro, a volta da indústria naval, que é fundamental aí para a industrialização do país, que é uma vontade do Lula. E o segundo caso, o gás. Daí, logo em seguida, a Eletrobras, que está depenando, o Jorge Paulo Lema, 3G, vão fazer o mesmo que a Equatorial aqui na Sabesp. Eles pegam a empresa, vão vendendo tudo e se apossando do dinheiro dessa venda através de distribuição de dividendos, né? Então, ela vendeu termoelétricas aí a gás, e 2 dias depois o Alexandre Silveira assina aí uma portaria com benefícios aí para essas hidrelétricas. E quem adquire são os irmãos Batista, né? Então, isso aí é um descuido monumental, que se tivesse um outro ministro na Casa Civil lá, não passaria, sabe? Não passaria. Mas aí você tem um problema sério aí, que é essa parceria do Rui Costa com o Alexandre Silveira. Agora, Nassif, qual que é a vantagem, né? Que eu acho que é um negócio aí que fica a dúvida, acho que todo mundo está se perguntando isso aqui no nosso chat, inclusive, né? Qual que é a vantagem de comprar empresa que estão atoladas em dívidas, enfim, estão supostamente sucateadas, né? Então todo mundo fugiria de um negócio como esse, né? Qual que é a vantagem para eles? Está tendo uma mudança energética aí, né? Mudança do padrão energético, até pelas razões apontadas pelo Paulo Artacho, aí, questões ambientais e tudo, né? E o gás é uma das maneiras aí de... Então, você tem muito potencial de gás aí nos poços da Petrobras, que hoje não são aproveitados. Por quê? Porque a prioridade é tirar petróleo. Então, a aposta deles agora é pegar essas usinas que estão deterioradas, estão com endividamentos muito grandes, como também a estrutura da Oi também, né? Endividamentos muito grandes, e daí vem uma portaria do governo, do Ministério de Minas e Energia, liberando das dívidas.
Então, eles pagam um preço de banana porque tem um endividamento e daí acabam de comprar, vem 2 dias depois uma portaria reduzindo o endividamento. É tão grotesco isso aí, que causa espécie, né? Depois de tudo o que aconteceu no passado, aí depois dessa gana aí da própria Lava Jato em cima da JBS na época lá, é terrível isso. Agora, a vantagem da JBS é que agora ela não está mais, não é alvo, porque antes ela era alvo porque ela ameaçava a indústria de carne nos Estados Unidos. E como a Lava Jato e essa parte do Ministério Público obedece só ao Departamento de Justiça lá, o gás aqui não é ameaça lá, né? Agora, uma questão que se coloca, né, é que, ok, a gente tem, então, essa questão das dívidas, né, das empresas que estão em dívidas também, além da questão energética, com a aquisição, Nassif, pela experiência que você tem, daria para dizer que essa dívida seria repassada para os consumidores? Essa é uma manobra possível? Você pega a Eletrobras lá, também tem um conjunto de dívidas lá. O que acontece? Você pega isso, joga. No caso da Eletrobras, tinha ampliações que teriam que ser feitas, o governo faz e joga na tarifa. E daí para você não sobrecarregar as tarifas, você reduz as tarifas sociais e reduz aí o luz para todos. No fim, a conta sempre acaba sobre os mais pobres, né? É inacreditável o que está acontecendo aí em todos os níveis. Você pega aqui em São Paulo, aqui a prefeitura, o governo do estado, que estão fazendo com as populações mais pobres aí, sempre recai sobre elas. Sempre recai sobre elas. Porque a classe média ainda tem algum poder de voto, então joga, tira aí, reduz luz para todos, ou reduz subsídios, né? No fundo, quando você fala em redução de subsídio, todo esse negócio aí de gastança e tudo que o mercado vive repetindo, o que é a gastança? Aquele dinheiro que vai para o bem-estar dos mais vulneráveis, né? Isso é gastança. Taxa de juros, Selic, esse negócio todo, não. Isso aí é para engordar os que já são gordos, né? Então, é um modelo que não foi mexido ainda, né? Não foi mexido. Por quê? Porque o governo está amarrado. Tá? Você tem o Arthur Lira na Câmara, você vai ter o Alcolumbre no Senado e você tem o Alexandre Silveira, que é um contraponto. É o cara que Lula tem para tentar esvaziar um pouco aí o poder do Lira e tudo, mas a que preço? A que preço? Olha, é que o país é muito bom, viu? Mas dá um desânimo danado, viu? Essa realmente é demais, né, Nassif? Enquanto a gente estava conversando aqui, inclusive, saiu uma reportagem hoje de manhã, agora há pouco no Estadão, não sei se você chegou a ver, justamente sobre a empresa dos irmãos Batista, né, que foi recebida 17 vezes em ministério antes de ser beneficiada, aqui, de acordo com essa manchete, tá? Então, estou trazendo aqui. Oi? Desculpa. Recebida pelo ministro de Minas e Energia. Perfeito, né? Isso mesmo. Alexandre Silveira, ele se reuniu com o presidente da AMBA, fora, inclusive, da agenda, uma semana antes de assinar a medida provisória que beneficia a companhia. E aí, o que teve um posicionamento, né, do governo e também da própria empresa, dizendo que não trataram dessa proposta, né? Então, os executivos... Eles foram tratar com o ministro de Minas e Energia, eles foram tratar da exportação de carne aí, provavelmente. Pois é, ô Nassif, mas aí que eu te pergunto, né? Qual que é a relação, para você trazer aqui um pouco mais de detalhes, dos irmãos Batistas, hoje, né? Batista, na verdade, porque são os dois, né? Os irmãos Batista, com a cúpula do governo, com Alexandre Silveira, o presidente Lula entra nessa história. Como é que, enfim, tem sido a relação deles? A relação é o seguinte: nesse presidencialismo de coalizão, o governo tem que estabelecer estratégias para a Câmara. Porque nós tivemos aqui o Supremo, no impeachment da Dilma, ele criou um precedente perigosíssimo, né? Porque ele permitiu impeachment sem crime de responsabilidade. Então, cria uma vulnerabilidade para o Poder Executivo muito grande. Então, você tem que pegar aliados, tapar o nariz e pegar aliados que ajudem a contrabalançar essa influência do Lira. E um dos aliados é esse Alexandre Silveira,
aí tem influência em Minas Gerais também. Um outro aliado é esse presidente do Senado, que é um horror, é um, é um cara de fala solene, de modos heráldicos aí, que é um banana, Né? Então, você tem que fazer essas concessões para poder segurar a ponta do outro lado. Só que nessas concessões, o sujeito ele é mais atrevido que o Arthur Lira. O Alexandre Silveira é mais atrevido que o Arthur Lira, o que ele está fazendo no seio do governo. Então, tem que cair logo a ficha do Lula aí, e dar um jeito de fazer essa mudança, e até enfrentar um impeachment, se for o caso aí, mas não pode fazer essas concessões e dar um poder. E esse poder está diretamente ligado ao Rui Costa. É que o Jean Paul Prats, ele não vai falar aí porque ele está vulnerável, né? Não tem mais influência, não tem nada aí, aquela arrogância dele acabou também, mas se ele for abrir o bico, ele vai contar que toda a pressão, grande parte da pressão em cima dele veio por conta do Alexandre Silveira representando os irmãos Batista. Muito bem, uma explicação bastante direta aí, hein, Nassif? Fala forte essa sua, mas de fato é complicado, né? Não tem muito. É isso, né? Encontros que para tratar da carne que não foi, né? Então. Veja bem, a grande força que você tem hoje aí é depois de toda aquela roubalheira do governo Bolsonaro, que está vindo tudo à tona agora, né? Esse negócio do Flávio aí, quando ele comprou aquela mansão, nós levantamos o preço médio de mansões em Brasília, o que ele pagou era metade do preço médio. Muito então, maior. A maneira que ele enriqueceu, as ligações com milícias que marcam aí a era Bolsonaro. Então, a grande força agora é voltar ao normal e não dar motivo mais para atuação aí, abrir a guarda, que nem foi feito lá atrás, cá para nós. Lá atrás, todo aquele escândalo que levou ao impeachment depois começou com uma declaração do Roberto Jefferson. Declaração sem pé nem cabeça, lá em cima de uma propina de R$4.000 paga um funcionário de terceiro escalão dos Correios. Né? Aquilo lá, você viu o alarido que a mídia fez em relação a isso. Hoje a mídia está um pouquinho mais cuidadosa depois do fenômeno do Bolsonaro, mas não tanto. E vai abrindo a guarda assim, com um ministro com um rabo preso que nem esse aí, é imprudência.